Alguma vez você já ouviu uma história que diz que o governo brasileiro teria comprado do governo boliviano o Acre por um cavalo? É sobre essa história que a gente vai falar hoje e sobre a produção de borracha no Brasil. Bom, gente, para começar a aula de hoje, a primeira coisa que eu preciso lembrar vocês é que o mundo vinha passando por profundas modificações na passagem do século XIX para o século XX. Dentre essas transformações, galera, estava a aceleração da indústria. Então, a indústria vinha produzindo cada vez mais. Dentre as muitas coisas que a indústria vinha produzindo, estavam os automóveis e as bicicletas. Os automóveis ainda em pequena escala, porque por conta do seu preço alto, pouca gente podia comprar. Então a produção de automóveis ainda não era assim uma gigantesca produção. Por outro lado, a produção de bicicletas, só um minutinho, deixa eu passar o avião. Passou. Por outro lado, a produção de bicicletas era cada vez maior, tá? Principalmente porque os funcionários das fábricas, os operários, conseguiam comprar bicicletas, o que facilitava muito a vida dele. Para vocês terem uma ideia, o operário inglês do final do século XIX, com o salário de um mês, conseguiria comprar uma bicicleta. Bicicleta cara essa, né? Mas para a época ela era cara. Por outro lado, ela era muito mais barata do que os automóveis, por exemplo. Bom, então as indústrias precisavam cada vez mais de borracha. Borracha para fazer esses pneus e borracha para vários outros fins. E de onde vem essa borracha? Então, galera, a borracha, ela vem do látex. E o látex, ele pode ser extraído de uma árvore que se chama seringueira. Existem outras árvores aí que também tem essa propriedade, né? Que também de dentro delas sai o látex com o qual a gente consegue produzir borracha, mas a árvore que consegue ter uma produção melhor e maior é a seringueira. O interior da floresta amazônica, aqui no Brasil, no final do século XIX e começo do século XX, estava assim, ó, de seringueira. Por isso, a produção de borracha aqui na região amazônica brasileira se tornou uma das nossas maiores exportações no finalzinho do século XIX, mas principalmente no começo do século XX. Os estados que mais exportavam a borracha, os estados brasileiros que mais exportavam borracha, eram o estado do Amazonas e o estado do Pará. Galera, a propriedade na qual se encontravam ali as seringueiras, essas propriedades, geralmente elas estavam na mão de um seringalista. Como a maior parte das propriedades aqui no Brasil, a gente não sabe onde é que esse cara conseguiu comprar, como é que ele conseguiu aquela terra no meio da floresta amazônica, tá? Mas isso é assunto para outra aula e aí a gente pode falar depois, ó, sobre grilagem de terra, tá bom? Mas enfim, esses seringalistas, eles eram os proprietários de terra. O que os seringalistas faziam? Eles arrendavam, ou seja, eles meio que alugavam a terra para seringueiros. E aí vários seringueiros, que eram esses trabalhadores que extraíam o látex das seringueiras, foram trabalhar então na região amazônica. Bom, os seringueiros, eles eram os caras então que trabalhavam nesse dia a dia aí extraindo o látex da seringueira. Inclusive, o dia a dia de um seringueiro era bem complicado, porque o cara ele acordava bem cedinho e a propriedade na qual ele trabalhava ali, onde ele tinha arrendado um pedaço de terra, costumava ter de 100 a 200 seringueiras mais ou menos. E vários seringueiros trabalhavam naquele mesmo raio. E aí o que acontece? Existiam pequenas estradas que ligavam uma seringueira a outra. E aí tem um outro problema. Olha o outro avião passando. E aí, galera, tem um outro problema. Quando essas estradas elas foram construídas, muitos desses seringueiros acabaram entrando em conflito com os povos indígenas que viviam naquela região, que são os verdadeiros donos daquela terra, né? Bom, esse seringueiro, então, ele acordava bem cedinho e começava a fazer a volta para conseguir extrair o látex do máximo de árvores que ele conseguisse até meio-dia. Como que ele fazia? Ele carregava algumas ferramentas, né? E aí ele leva principalmente um facão e aí ele faz um corte na seringueira. Aquele corte transversal faz com que pingue numa tigelinha
o látex, né? E aí até meio-dia, geralmente, ele ia passando, fazendo os cortes nas árvores, e aí depois do meio-dia ele passava de volta, pegando esse líquidozinho das tigelinhas e colocando num grande galão. Esse galão era levado para um galpão, e esse galpão, que geralmente era onde o seringueiro também dormia e vivia, lá nesse galpão, esse látex passava por um processo, galera, de defumação. Então, o seringueiro criava ali uma grande fumaceira, tá bom? E aí essa fumaça, ela era responsável por deixar o látex mais durinho. Esse látex mais durinho, ele vai formar bolas de borracha. Eram essas bolas de borracha que depois eram levadas para os galpões dos seringalistas, onde o seringueiro vendia então essas bolas de borracha para o seringalista. O seringalista, por sua vez, vendia para aquelas pessoas que iam vender lá nos portos de Manaus e de Belém. Essas pessoas que vendiam lá, vendiam para companhias exportadoras. E essas companhias exportadoras iam vender isso lá na Europa e nos Estados Unidos. Galera, olha o problema. Percebam que existem vários intermediários nesse rolê aí. Então, ó, passou do seringueiro para o seringalista, do seringalista para um cara que comprou. Esse cara que comprou levou para o porto lá em Belém, em Manaus. E aí lá em Belém, em Manaus, foi para uma outra empresa e essa outra empresa vendeu para a indústria nos Estados Unidos e na Europa. Então, isso dava um trabalhão, imagina só. E é claro que essa borracha acabava ficando muito, muito, muito cara, tá? Bom, galera, a vida do seringueiro não estava nada fácil, mas cada vez mais gente se mudava para aquela região, principalmente porque muitos brasileiros ali naquela primeira república encontravam dificuldade de conseguir emprego, de conseguir uma maneira de se sustentar. E aí a promessa de que eles conseguiriam super riquezas fazia com que muitos fossem para lá. Só que a realidade, galera, é que muitos desses seringueiros acabavam endividados e eles não conseguiam ir embora daquela região por conta das dívidas que tinham. Mas mesmo assim, continuavam a produzir, acreditando que um dia iam conseguir sair daquela situação. O Brasil, então, de 1880 até 1915, 1914, 1915, viu então a sua produção de borracha crescendo. Para vocês terem uma ideia, por volta de 1880, a gente tinha a exportação de 7.000 toneladas de borracha. Bom, em 1887, essa exportação de borracha já passou para 17.000 toneladas. No início do século XX, mais especificamente em 1901, o Brasil conseguiu exportar 34.000 toneladas de borracha. É muita coisa, né? Em 1901, por exemplo, a borracha ela representou 24% das nossas exportações. Então ela ficava em segundo lugar nas nossas exportações, só atrás do café. O café era nosso maior produto de exportação nesse período. Em 1910, que foi o ano no qual o Brasil mais exportou borracha, a borracha ela representou 40% das nossas exportações. Ou seja, esse ciclo da borracha, essa produção de borracha no Brasil, que não durou tanto assim, né? Deu bastante lucro, principalmente para aqueles dois estados que eu tinha falado no começo, que eram os maiores produtores de borracha. Esses estados eram, como eu tinha dito, o estado do Amazonas e o estado do Pará. Então, as duas capitais desses estados, Belém e Manaus, foram as cidades que mais se desenvolveram com essa produção de borracha, tá? Então, essas duas cidades, Belém e Manaus, viveram a sua melhor época, a sua Belle Époque, nesse comecinho de século XX. Tanto que essas duas cidades foram reformadas, ganharam cinemas, teatros, e a elite dessas cidades tinha uma vida super pomposa, sabe? Aquele negócio chique mesmo, que dá para vocês imaginarem. É claro que a reforma dessas cidades não significou melhoria na vida de todo mundo, como que tinha acontecido lá no Rio de Janeiro, na mesma época. A população mais pobre foi afastada do centro das cidades. E lá, no caso de Manaus e de Belém, por exemplo, essas pessoas que são excluídas ali daquela vida no centro, dessa vida super bonitona, super chique, acabam vivendo nas regiões mais afastadas. Lá em Belém e em Manaus, muitas dessas pessoas acabam ocupando as regiões próximas aos rios. Bom, galera,
No meio de tudo isso, começa a acontecer um processo bem interessante. Porque essas regiões ali, onde mais existiam seringueiras no Brasil, elas faziam divisão, a gente fazia divisão de território. Como que eu vou falar isso melhor? Ai, meu Deus, perdi o termo aqui. Eles faziam fronteira com a Bolívia, tá? E aí, o que começou a rolar? Sabe aquele território que hoje é o Acre? Então, muitos brasileiros começaram a ir para o Acre porque sabiam que ali existiam muitas seringueiras e que aí eles conseguiriam extrair bastante borracha e vender essa borracha. Então, vários brasileiros começaram a migrar para lá e ocupar esse território e a produzir borracha. Os bolivianos não ocupavam tanto aquele território e o governo boliviano não tinha fundos para de fato promover uma exploração de borracha ali. O que o governo boliviano decidiu fazer? O governo boliviano decidiu então entregar aquele território para uma empresa norte-americana que se chamava Bolivian Syndicate. Essa Bolivian Syndicate aí começa a extrair a borracha dali e tenta expulsar todos os brasileiros daquele território. Nisso, muitos brasileiros se unem e tentam fazer uma revolução ali, tentam proclamar uma república naquela região. Esses brasileiros ali eram liderados por um militar gaúcho, um cara chamado Plácido de Castro. Eles chegaram a proclamar uma república naquela região do Acre, tá? Em 1899. Foi fundada ali então a República do Acre. A criação dessa República do Acre ali gerou um conflito diplomático entre Brasil e Bolívia, já que eram brasileiros que tinham proclamado aquela república lá. Bom, o assunto ele só foi resolvido em 1903, quando o governo brasileiro propôs a assinatura do Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis, vou colocar aqui, ó, Tratado de Petrópolis, vai aparecer em algum lugar na tela. De 1903, ele oficializou a compra do Acre. Ah, professora, mas é verdade então que nesse tratado o Brasil teria dado um cavalo para o presidente boliviano? Então, galera, rola um mito que fala que enquanto estava aqui em Petrópolis, o presidente boliviano, Petrópolis tá uma cidade no Rio de Janeiro, tá, galera? Enquanto estava aqui, esse presidente teria falado, olha, eu quero o nosso tratado e mais aquele cavalo ali. E aí o Brasil, com esse acordo, teria dado um cavalo lá pro presidente boliviano. Mas isso provavelmente é mito, tá? Pode ser que seja verdade? Pode ser, mas não existe nada documentado. O que tem documentado é que o Brasil, para comprar o Acre, pagou 2 milhões de libras esterlinas, o que foi uma verdadeira pichincha, viu, galera? Porque, ó, foi barato, porque o Acre deu muito, mas muito lucro para o Brasil e continua dando. Tem uma importância econômica significativa para a nação. Enfim, o que rolou então? O Brasil pagou 2 milhões de libras para a Bolívia para comprar o Acre, teve que pagar uma indenização para a Bolivian Syndicate. Falei tudo errado, mas vocês entenderam. Teve que pagar uma indenização para aquela empresa norte-americana de 100 mil libras, tá? Além disso, o governo brasileiro se comprometeu a construir uma ferrovia, a ferrovia Madeira-Mamoré. A ferrovia Madeira-Mamoré ligaria 2 portos importantes. Um porto que ficava ali na fronteira, né, já com a Bolívia, que era o porto Guajará-Mirim. Tava com medo de errar esse nome. Guajará-Mirim. Esse porto seria ligado por essa ferrovia ao porto lá em Porto Velho. A construção dessa ferrovia, galera, durou 5 anos, então ela ficou pronta em 1912. Em 1912, quando ela ficou pronta, ela tinha deixado 6 mil mortos. A ferrovia deixou 6 mil mortos, por inúmeras razões. Por perigos na hora de construir essa ferrovia, por problemas que foram encontrados, como, por exemplo, cachoeiras que ficavam bem na área na qual essa ferrovia deveria ser construída, inúmeros conflitos com os habitantes daquela região, com os povos indígenas, que são os donos daquela terra, né? Então foram 6 mil mortos, por isso a febre amarela também matou uma galera. E aí tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, engenheiros de todos os lugares do mundo, ajudando na construção dessa ferrovia. É por isso que ela ficou conhecida como Ferrovia da Morte. Então a ferrovia Madeira-Mamoré, hoje em dia ela está desativada, tem alguns pedacinhos que ainda são usados
para turista, né? Porque turista adora falar que, nossa, vou andar na ferrovia da morte. Mas a ferrovia hoje em dia, na sua extensão toda, ela não funciona. Galera, só que nesse período, em 1912, quando a ferrovia ficou pronta, a produção de borracha no Brasil deixou de ser a mais importante do mundo. Por quê? Porque um pouco antes disso, holandeses e ingleses começaram a plantar seringueira, e eles plantaram de um jeito genial que a gente não tinha pensado nisso ainda. Plantavam uma árvorezinha do lado da outra. E eles plantaram essas árvores na Ásia, principalmente em regiões próximas ao litoral, o que facilitava o transporte. Então, olha só, quando as seringueiras já estavam grandonas, dando bastante látex, para vocês terem uma ideia, um seringueiro na Malásia, ele conseguia em um dia extrair 3 quilos de látex. Um seringueiro no Brasil demorava 2 semanas para extrair 1 quilo de látex. Por conta da distância entre uma árvore e outra, por conta da dificuldade. E além disso, essa produção de borracha que acontecia no Brasil, acontecia no interior da floresta amazônica. Então, até chegar nos portos, até essa produção ser escoada de fato pelo oceano, era um processo demorado e caro por conta dos vários intermediários. Por isso que aos pouquinhos a grande produção brasileira deu lugar à produção inglesa e holandesa. O Brasil ainda continua produzindo um pouco de borracha. No entanto, hoje em dia, só 35% da borracha que as nossas fábricas usam aqui no Brasil são efetivamente do Brasil. O resto, os outros 65% de borracha, a gente importa, principalmente do Sudeste Asiático, onde está a maior produção de borracha hoje. Galera, eu já vi aqui que eu tô vendo que o tempo tá ficando grande. Vou tentar cortar o vídeo para deixar ele melhor. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que a aula tenha ajudado bastante nesse período pelo qual o país está passando. Mas vou deixar gravado aqui no YouTube. Quem sabe apareçam outros estudantes que também queiram saber um pouquinho sobre o tema. É isso, galera. Um beijo.